Professor Everton Vieira na área. Curso CPOG. Vamos ver aqui as nossas questões, né? Em que cada questão aqui aborda diversificados tipos de assunto que, em teoria, a gente já tem, né? A gente só vai ratificar, ou seja, confirmar aquilo que a gente viu em teoria aqui na prática. Vejamos a questão de número um, Banca 6 Gran Rio. A frase que a concordância do verbo em destaque está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, ele quer o correto. Vamos lá, então. Letra A. Vou direto ao verbo. Ó. Justificam-se os estudos. Esse se aqui é um pronome apassivador. Justificam-se o quê? Os estudos sobre o impacto do homem na Terra. Os estudos sobre o impacto do homem na Terra são justificados. Perfeito. Letra A, nenhum problema. Agora vamos achar o problema em B, C, D, E. B. Faltam. O que faltam aos institutos de pesquisas especializados em fenômenos tropicais? O que faltam? A preocupação de examinar. O sujeito está aqui, tá? Aqui o núcleo do sujeito é preocupação. Por isso que teve erro na letra B. Começaram-se o quê? A estudar. Aqui, duas coisas. Primeiro, se aqui é sujeito, verbo no infinitivo, sujeito oracional no infinitivo, verbo no singular. E se considerar a preposição aqui, ó, começaram-se aqui, é PIS. Então, verbo no singular, por isso que não foi a letra C. D. Evidenciaram-se para os pesquisadores, evidenciaram-se para os pesquisadores o quê? A necessidade de desfazer a vinculação entre crime e racismo. Tudo aqui no colchete é sujeito, em que o núcleo do sujeito é necessidade. Por isso que teve erro aqui na letra D. E por último, deixa eu puxar aqui letra E. Quando se analisa? Quando se analisa o quê? Isso aqui é pronome apassivador. Par de pronome apassivador. Então, quando se analisa o quê? Os índices de mortalidade por malária no Brasil, núcleo do sujeito, índices. Então, quando se analisam, aqui faltou o M, tá? Quando é par, tem sujeito, o verbo vai concordar com o sujeito. Erro na letra E, perfeita letra A. Vamos para a questão de número 2, em que, no trecho, para o campo da história, apesar de hoje os estudos que tratam de mudanças climáticas se mostrarem mais atuais que nunca, para por aqui. Ele quer a relação lógica que se estabelece entre a ideia por meio da expressão destacada. O apesar de é uma conjunção concessiva. Então, não traz uma ideia de causa, não traz uma ideia de condição, nem comparação, nem temporalidade. Se a concessão pode ser enquadrada também como uma oposição, branda, mas não deixa de ser oposição, por isso letra D, a questão de número 2, tá? Decorou, criou intimidade com os conectores das orações coordenadas e das orações subordinadas, você vence qualquer questão disso daqui, tá? O acento grave está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa na seguinte frase. É crase, né? Trabalharemos com a inteligência artificial a qualquer nova. Diante de pronome indefinido, não se admite crase. O qualquer aqui, ó, já eliminaria a crase ali. Não tem crase. B. A adoção da inteligência artificial para o RH, a qual discutimos, tira a adoção e coloca propósito. O propósito da inteligência artificial para o RH, o qual discutimos, porque quem discute, discute algo ou sobre algo. A algo não, por isso que está fora a letra B. Os acionistas se organizaram a fim. Aqui é locução conjuntiva, tá? Aqui, ó, isso que é a locução até prepositiva, né? Porque a fim de não importa, não tem crase diante de afim. Fora. Delta, voltaremos aonde? Ou voltaremos a quê? A aquilo. Aqui é a soma da preposição a, mais o pronome demonstrativo aquilo. A crase está perfeita, gabarito letra D, diante de verbo aqui, ó, a considerar. Começou a considerar. Não se admite crase, por isso que a perfeita letra D de dado. 4. Essa sensação de alienação pode levar a uma diminuição da confiança nas decisões tomadas em sua mão. Mesmo que é um conector concessivo. Mesmo que chova, irei à praia. Concessão. Portanto, não, ele é concessão. Portanto, é conclusivo. Contanto, não é concessão. Contanto, é condição. Vou até colocar aqui.
Portanto, conclusão não é concessão. Contanto não é também, porque contanto é condição, enquanto é tempo ou finalidade, se finalidade também é tempo, ou finalidade, porquanto, gabarito, porquanto é um conector concessivo, concessivo, como aqui, em mesmo que, ele é concessivo, tá? Conquanto eu marquei o errado pensando certo. Porquanto é explicativo. Deixa eu apagar aqui. Concessivo, né? Eu olhei o com quanto, mas marquei no por quanto. Por quanto é explicação, tá? Por quanto é explicação. Aqui não é também, vou botar um xizinho, aqui não é, porque por quanto é explicação. Gabarito, com quanto é concessão. Contanto, condição. Com quanto é igual a mesmo que concessão, gabarito, letra E, tá? É, gabarito da questão de número 4. 5. Em relação às regras de concordância, a palavra em destaque está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em. Vamos ver então. As empresas e os indivíduos que as compõem precisam estar adequados. O que precisam estar adequados? As empresas e os indivíduos. Empresa, palavra feminina no plural. Indivíduo, palavra masculina no plural. Então, aqui, erro, adequados. A segurança dos dados de que se utiliza da inteligência artificial é necessário. O que é necessário? A segurança. Então, é necessária. Tá errado. Os gestos de tecnologia de informação devem garantir que todos os programas estejam atualizados para evitar brechas de segurança. Dizer que há erro na letra C não podemos. Letra D. Os usuários, ao utilizar ferramentas de inteligência artificial, costumam estar atentos, porque concordam com os usuários. Estão atentos. Todas as companhias que trabalham com tecnologia de inteligência artificial precisam cuidar para que a informação do usuário em seu poder, a informação esteja protegida, tá? Por isso que a perfeita letra C, A, B, D, E apresentou erro. Ou melhor, apresentaram o erro. 6. Novo acordo ortográfico e acentuação gráfica também, né? Ele quer o correto, porque considerando-se um novo acordo ortográfico, as palavras que estão corretamente grifadas, enjoo, hiato fechado, iô e e, não tem acento. Jiboia, de tom aberto, tem oi na paroxítona, não tem acento. Anti-higiênico, tá certo, o hífen e o acento em higiene. Voo, hiato fechado, iô, o heróico tá certo. Contracenho não, porque era para juntar tudo e dobrar o S. Descreem, certo. Epopeia, certo. Egíleto, certo. Gabarito letra C. Hiato fechado sem acento. Sem acento. Epopeia de tom aberto na paroxítona sem acento. Prefixo ex sempre com hífen. Gabarito letra C. Provém, não. Provém. Tira um E daqui. Provi, então provém. Cefaleia não é para ter acento. Autoavaliação está certo. Leem, certo? Assembleia, certo? Autoobservação. Era para separar, porque era para ter um hífen. Vogais iguais, lança-se hífen, tá? 7. Considerando as regras de acentuação gráfica vigentes, respeito ao acordo ortográfico vigente, a grafia da palavra destacada em que é o correto, né? A. A inclusão da disciplina educação financeira nas escolas tende a colocar fim. Então é verbo. Se é verbo, era para ter circunflexo. Muitas pessoas ainda não têm. Quem é que não tem muitas pessoas? Se é plural, verbo ter, circunflexo. Frequência, paroxítona terminada em ditongo. Tudo com erro. A, B, C, D. Vamos ver a D. Papéis. Cadê o acento? Oxítona terminada em S, seguido de S. Gabarito. Herói. Não tem acento. Ela. Ditongo aberto na paroxítona não leva acento. Gabarito, letra E. No trecho, o final que ele daí imaginou foi um dos pontos. Que um dia o Faustino pegava também a ter medo.
Querer revogar o ajuste. A palavra que desempenha nas orações, respectivamente, quanto a sentar-se os valores de. Vamos juntos. O que foi um? O final, oração principal. O final foi um. O qual ele daí imaginou. Aqui nós temos um pronome relativo. Tá? Pé real de pronome relativo. Aqui é a conjunção integrante. E integra uma oração apositiva. Então aqui não exerce função nenhuma, porque é a conjunção integrante. Tá? Então a gente foca aqui no que eu coloquei entre parênteses. É pronome relativo, então oração é adjetiva, oração subordinada, substantivo. Oração subordinada adjetiva restritiva. Então aqui, ó, fora, fora, porque não é coordenação, é subordinação. E qual é a função sintática do que pronome relativo? Ele exerce a função sintática do termo anterior a ele. Quem imaginou? Ele. Ele imaginou o quê? O final. O que exerce a função sintática de objeto direto. Então, subordinação e objeto direto, letra C, gabarito da questão de número 8. Questão muito boa, hein? 9. Considere a regência de desliguei no fragmento abaixo. Provavelmente eu o desliguei. Aqui é verbo transitivo direto, porque quem desliga, desliga alguma coisa. O primeiro sentimento é de pânico. Isso aqui é verbo de ligação. A implantação demorou por aqui. Aqui é um verbo intransitivo, porque o que demora, demora, e tem aquele macete que eu falo com vocês. O que demorou? Sujeito à implantação. Verbo. Por aqui, adjunta adverbial, então o verbo é intransitivo. Eu ficava esperto. Verbo de ligação. Fechar o quê? Quem fecha, fecha alguma coisa. Verbo transitivo direto. Gabarito. Fechar o quê? O negócio mais importante do mês, objeto direto. Ela quase enlouqueceu. Neste caso aqui, sujeito mais verbo. Verbo intransitivo. Tá? VI, deixa eu melhorar aqui. VI de verbo intransitivo. Legal, galera? Show de bola. Então, aqui, ó, é um verbo intransitivo. Questão de número 10. Na abordagem da concordância verbal, as gramáticas apresentam casos em que o verbo fica invariável, por ser considerado impessoal. O exemplo do texto em que o verbo grifado encontra-se no singular por ser impessoal é ser árduo é garimpar. Por que o verbo aqui está no singular? Porque o que será árduo? O que será árduo? Garimpar os números da família, amigos, contatos profissionais. Tudo é sujeito, mas o núcleo do sujeito é garimpar, verbo no singular por isso. Quem é que vai buscar? Eu os buscarei. Concorda com o sujeito simples. Há alguns anos, verbo haver, indicando o tempo decorrido, é verbo impessoal, não tem sujeito, gabarito letra C. Quem é que vê? Sujeito oculto eu vejo. Quem é que se sente? A maioria dos chefes sente-se no direito. Tem sujeito aqui. O que não tem, quem é pessoal, é letra C, tá? 11. Porém, aquele que fala mal ou bem sempre fala de si mesmo. Porém, é adversativo, tá? Logo é conclusivo. Pois é explicativo, podendo ser conclusivo. Entretanto, é adversativo, gabarito. Porquanto, já falei, explicação. Quando? Traz ideia de tempo, normalmente. Entretanto, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Segundo diria o professor Carlos Góes, mencionado no texto 2, a frase cuja regência do verbo respeita a norma padrão é esquecemo-nos de que. É o verbo esquecer-se aqui. Esquecemo-nos de que? Daquelas regras gramaticais. Perfeito, gabarito. Os professores avisaram a quem? Aos alunos, objeto indireto. De que? Da prova. Dois objetos indiretos. Ele colocou aqui. Por isso está errada a opção de letra B. Deve-se obedecer a quê? Ao português padrão, porque quem obedece, obedece a algo. Assistimos aqui a uma aula brilhante, porque quem assiste no sentido de vir assistir a algo. Todos aspiram a quê? Ao término, porque quem aspira no sentido de pretender ou almejar, pede preposição a. 13. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Aqui é uma conjunção condicional. Tá? Direto ao ponto. Conjunção. Se acostuma para evitar que é do verbo acostumar-se. Então, aqui é um pronome oblíquo. Por isso, gabarito, conjunção e pronome. Letra A. Tá? Por último,
uso dos porquês que ele quer aqui, tá? Então aqui, sei por quê. Então aqui não é sei por quê, não. É sei, separado sem acento. Sei por que você chorou ontem. Não sei o porquê. Tem um artigo, então junta tudo e coloca circunflexo. Ele está triste? Por quê? Era para ser o porquê. Essa ideia de justificativa era isso aqui. Está triste porque foi transferido. Não sei o motivo pelo qual. Aqui, certo. Porque é o porquê. Vou puxar um pouquinho aqui. Equivalente a, como se fosse, ó, pelo qual, tá? Quero saber por que motivo. Se é por que motivo, era para ser isso aqui, ó. Por isso que é a perfeita letra D. Não sei o motivo pelo qual. Então, aqui foram as questões abordadas para você poder refazer, olhar novamente e seguir em frente. A nossa aprovação é logo ali, tá? Forte abraço a todos.